Em 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1, leremos dos versos 1 ao 11, essa será a nossa devocional de hoje. Antes de lermos, vou fazer uma pergunta. O que temos respondido, se temos sido arguídos, na verdade, né? Só podemos responder alguma coisa se somos arguídos, né? Mas se arguídos, o que responderíamos a alguém que nos dissesse por que você tem certeza que vai para o céu? Por que você tem certeza que você é uma pessoa salva? Eu acredito que a maioria de vocês saberá responder. Mas uma tendência, eu quando fiz um curso chamado Evangelismo Explosivo, eu confesso que o tema do curso nunca me deixou muito feliz. Mas era a proposta, né? Era alguma coisa que impactasse. E essa era uma das duas perguntas que nós tínhamos que aprender a fazer no processo de evangelizar alguém. Perguntar à pessoa, por que Deus deixaria você entrar no céu dele? Era uma das perguntas que a gente tinha que fazer. A pergunta que eu quero dizer, muito ligada a essa, o que você responderia diante da sua convicção de que não, eu vou para o céu, eu sou crente? Uma pessoa que perguntasse a razão da sua certeza. Algumas pessoas, de forma muito natural, dizem que é porque eu vou à igreja. Porque eu sou crente. Porque eu acredito em Jesus. E se você não for para algum texto bíblico rapidamente, você vai parar a sua resposta aí. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. É porque eu sou da Igreja Batista, é porque eu sei que Jesus morreu na cruz por mim, eu creio em Jesus e tal. Verdade, tudo isso é verdade. Mas será que isso realmente é o que nos dá convicção ou transmite ao outro que está nos ouvindo convicções espirituais sobre o motivo da nossa fé? O motivo de termos certeza de que vamos para o céu, porque somos pessoas salvas, perdoadas por Deus em Jesus Cristo. Muito rapidamente a gente tem a tendência, o ser humano, nós, temos a tendência de dizer que vamos para a igreja porque somos crentes, ou somos da Igreja Batista, porque Jesus morreu por mim. Tudo isso é verdade. Mas será que se limita a isso, as minhas convicções? Será que isso resume tudo que envolve a minha salvação? Será que eu estou entendendo realmente o que me dá convicção de eu ter sido uma pessoa salva, eleita pela graça de Deus, habitada pelo Espírito Santo, com convicções de que se eu morrer hoje eu vou estar no céu com Jesus? Será que nós temos na nossa cabeça, ou pelo menos na nossa dinâmica de vida cristã, a convicção de que eu creio e vivo, experimento verdades bíblicas que estão conformadas à minha salvação, ao fato de eu ter sido salvo em Jesus Cristo? Vamos ler o que diz dos versos 3 até o verso 11, para a gente poder, em cima do que nós ouvimos agora, poder avaliar realmente se nós temos respondido ou se nós temos condições verdadeiras, práticas, de, com aquilo que falamos, vivemos, cremos, de testemunhar o porquê da nossa salvação, o porquê de sermos pessoas crentes salvas por Jesus Cristo. Versos 3 ao 11 de 2 Pedro, capítulo 1, diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por meio, ou para que por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio,
Ao domínio próprio, a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, não é incomum a gente chegar em algum momento da nossa vida cristã e questionar se somos salvos ou não. Às vezes a gente tem um hábito tão forte de ir à igreja, tanto tempo que a gente vai à igreja, que de repente pode chegar em algum momento da tua vida cristã que você possa vir a questionar, mas salvo do quê? Já falamos sobre isso em outras ocasiões. Jesus morreu na cruz, eu não nego, eu sou pecador, eu não nego, mas continuo aquela expressão que a gente tende a terceirizar a nossa responsabilidade. A gente diz assim, eu estou frio. E a tendência muito rápida nossa é terceirizar a nossa responsabilidade. É a igreja, é o fulano, é o ciclano, é aquele, é isso. E só com um pouco mais de quilometragem e reprovações diante das provações, que a gente para e percebe que a responsabilidade é nossa. Quanto à nossa santificação, quanto ao nosso relacionamento com as verdades que um dia já aqueceram o nosso coração. A única coisa que pode realmente aquecer e nos manter vivos, acesos, ligados naquilo que cremos, é a convicção contínua de que eu sou realmente pecador, mas tenho um Salvador que morreu pelos meus pecados. Se não é isso que nos motiva, você vai viver sendo uma pessoa desmotivada, frustrada e frustrante. Não é? Esse texto nos ajuda muito a entender o que precisa fazer parte da nossa vida cristã, da nossa confissão. Tem que fazer parte do nosso pensar. Eu sou salvo porque isso aqui, E se não tem isso aqui, até isso o texto nos ensina a procurar. O texto continua dizendo que por causa do divino poder de Deus, não é divino poder da igreja, de pastor, de fulano, de ciclano, por causa do poder de Deus, nós temos tudo o que necessitamos. Não nos falta nada. Temos tudo. Porque o que precisamos para ser crente não está preso em quatro paredes. O que precisamos para ter convicções de ir para o céu e de viver como crentes não está limitado a ambiente físico. Nós temos tudo o que precisamos. Deus nos deu tudo para a vida e para a piedade. A vida está numa perspectiva, obviamente, não apenas de vida física, mas de contextos de vida que implicam na nossa eternidade com Deus, e para a piedade em nossa prática de vida neste mundo, por meio do quê? Por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ali agora com o pastor André, nós brincávamos, sobre vamos ouvir a vontade de Deus. Aí o André imediatamente vai ler a Bíblia. Vai ler sua Bíblia. E não tenha dúvida que não há outra forma de nós termos conhecimento daquele que nos chamou para uma vida piedosa e para a sua própria glória e virtude, que não seja por meio das Escrituras. Não é? E não são poucos as pessoas que acham que apenas ir à igreja, ter uma rotina religiosa, lhe dá então conhecimento, ou até mesmo autoridade. E vemos que não. O poder divino de Deus nos deu tudo o que nós precisamos para termos o conhecimento dele, mediante a obra do Espírito dele, para que possamos estar cheios dele, pela sua palavra, para a glória dele e para a honra dele. Dessa maneira, diz o verso 4, ele
nos deu as suas grandes e preciosas promessas. Temos todas as promessas de Deus para nós, uma vez que o conhecemos pela sua palavra, nós podemos esperar e confiar de que Deus, aquele que prometeu, é fiel em cumprir. Para que por meio delas vocês se tornassem, então, participantes da natureza divina. Quando eu vivo as verdades que foram ditas para a minha vida de maneira suficiente e completa, de modo divino, eu me torno capacitado ou participante das coisas espirituais, da natureza divina. E capacitado com isso a me abster, a não me deixar convencer, levar pela corrupção que há no mundo, que nos corrompe, que causa ou causada pela cobiça, pelo ego, pelo orgulho, pela vaidade, coisas que estão na nossa natureza pecaminosa, e somente a palavra de Deus, o poder de Deus, pela soberania dele que nos livra disso. Por isso, verso 5. Entra mais uma vez expressões, quando eu vejo nas Escrituras, vejo como Deus, ele requer de nós responsabilidade. Empenhem-se. Deus me deu aquilo, o poder, para tudo o que eu preciso, diz no verso 3. Agora ele diz, tenha responsabilidade, empenhem-se. Uma vez que você tem tudo o que precisa para uma vida cheia de virtudes, completa nele, conhecendo ele, desfrutando da natureza divina no teu viver, refletindo Jesus Cristo, aquilo que você fala, aquilo que você é, porque você o conhece e está sendo por ele capacitado a experimentar das suas virtudes e poder. Empenhem-se, responsabilidade nossa, para acrescentar a fé que recebemos da parte de Deus quando fomos salvos, acrescentar qualidades morais e espirituais, virtudes. Acrescente a fé que eu tenho, que você tem no Senhor, virtudes de Deus, fruto do Espírito, por exemplo. Acrescente a fé a virtude. Agora, acrescente a fé e a virtude o conhecimento dele, que já fomos ordenados a procurar, recebemos tudo o que precisamos dele. Agora, a fé, a virtude ao conhecimento, acrescente o domínio próprio, a capacidade de dominar-se. Se eu tenho fé como um dom de Deus, tenho procurado experimentar, vivenciar as virtudes do meu Deus, uma vez que eu me tornei participante da natureza divina. Tenho procurado o conhecimento dele na sua palavra. O conhecimento trouxe a mim, então, a capacidade, pelo poder de Deus, que eu recebi plenamente, capacidade de me dominar. A isso vem a perseverança, porque uma vez que eu consigo me dominar, eu persevero naquilo que Deus colocou no meu coração lá atrás, que eu creio. A perseverança, junto com o domínio próprio, com o conhecimento de Deus, com as virtudes espirituais e a fé que recebemos da parte de Deus, ela traz piedade. Piedade nas Escrituras está muito ligado à compaixão, capacidade de condoer-se, de sentir a dor do outro, empatia, virtude espiritual. A piedade, a capacidade de exercitar amor de irmão, que é a expressão fraterno ou fraternidade. Perceba que sem essas qualidades espirituais anteriores, eu não estou capacitado espiritualmente a desfrutar, ou pelo menos a conviver fraternalmente com ninguém. Porque ligado a essas virtudes, vem agora a fraternidade, você junta este amor, que é o amor de 1 Coríntios 13, que não busca seus próprios interesses. Perceba que o crente não é apenas, você é crente por quê? Porque eu creio em Jesus, se eu sou da Igreja Batista, percebe que essas virtudes espirituais, elas precisam acompanhar o salvo. Fazem parte da vida do salvo. Não são acessórios que eu escolho qual que eu vou usar hoje. Compõe a vida do salvo. Recebemos dos céus, seu divino poder nos deu tudo que nós necessitamos para este viver. Não nos falta nada. Nem espaço físico, pastor, líderes, música, louvor. Não. Recebemos tudo da parte de Deus, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos. Quando essas coisas não são procuradas em primeiro lugar, certamente não está nas circunstâncias a minha
falta de convicção na hora de afirmar por que eu sou crente ou por que eu vou para o céu. Mas quando essas coisas estão sendo buscadas e eu percebo que não me falta poder do céu para praticá-las, eu estou desfrutando, eu sou participante da natureza divina, eu tenho do Senhor, eu tenho desfrutado por mais tentações que soframos e aflições que nos venham. Temos aquilo que precisamos para, no exercício dessas virtudes espirituais, reagir ou nos opor à cobiça do nosso próprio coração, às nossas vaidades, nossos interesses. Aí o verso 8 diz, porque se essas qualidades existem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Eu creio que esse texto me traz muitas respostas. Eu gostaria que trouxesse para nós também. Por que um crente, na sua trajetória de vida cristã, ele passa às vezes um longo período desse jeito, inoperante e improdutivo? É possível, irmãos, nós como crentes sermos improdutivos? É possível? É possível. Inoperantes, simplesmente não influenciamos. É possível entender agora o porquê, os porquês dos versos 3 ao 7? Todavia, verso 9. Se alguém não as tem, essas virtudes que nós somos ordenados a nos empenhar a crescer nelas, está cego, só vê o que está perto, esquecendo a purificação dos seus antigos pecados. Não tenha dúvida que uma das coisas que causa esse estado, uma vez que fomos salvos pela graça de Deus, estou falando para crentes, e o apóstolo e Pedro também está falando para uma igreja. O motivo da improdutividade, da inoperância, sem dúvida alguma, está ligado a uma cegueira espiritual. Só enxergo o que está na frente do meu nariz. Não lembro que eu, até ontem, até pouco tempo, era aquele que estava morto em pecados e delitos no inferno. Deus, pela sua graça, me livrou dessa escravidão e morte certa. E eu começo a enxergar apenas o que está à frente do meu nariz. A improdutividade e a inoperância nos impede de enxergar além. Estamos abrindo mão do exercício do seu divino poder, que nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. É assim, irmãos, que a gente entra muito facilmente numa rotina igrejeira. Todos nós. Repito, porque Pedro está falando para uma igreja. Verso 10. Portanto, irmãos, empenhem-se, mais uma vez, mais um verbo que nos impõe responsabilidades. Porque o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. O seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Mais uma vez vem uma ordem, vem um imperativo, vem um verbo que impõe responsabilidades. Empenhe-se ainda mais para consolidar o quê? O chamado e a eleição de vocês. Fomos eleitos pela graça de Deus, e isso é muito maravilhoso, isso é espetacular. A questão é que isso não tira de nós a responsabilidade de crescer naquilo que nos foi dado. Recebemos da parte de Deus tudo o que precisamos, agora faça crescer, produza, seja produtivo e não improdutivo. Seja influente, ativo e não inoperante, mas exercitando as virtudes espirituais. Não aquilo que é apenas uma demonstração de vaidade, como aquilo que vemos aqui no final do verso 4, que somos participantes da natureza divina,
como se Cristo estivesse vivendo em nós, que essa é a figura, para que nós possamos fugir da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça, pelas vaidades, pelo ego e coisas assim. Consolidem, empenhem-se em consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, aí vem o que todos nós queremos, eu não tenho a menor dúvida. Todos nós queremos aprender a não tropeçar mais. Não é isso? Imagina como crentes, é o que queremos. Aí o texto carinhosamente nos coloca no colo, consolidando, empenhados em consolidar o chamado e a eleição de vocês dentro dos termos que foram colocados há pouco, nós jamais tropeçaremos. E verso 11. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. É isso que nos dá certeza de estar no céu. Não é o fato de você ser crente há 20 anos. É o fato de nós não sermos improdutivos. E a produtividade, ela não é mensurada em percentuais, estatísticas humanas. São quando essas virtudes aqui, que recebemos o poder de Deus para tudo o que nós precisamos para esta vida e para a piedade, quando exercitamos e batalhamos, nos empenhamos por uma vida que revela as virtudes do Senhor, que nos afasta, conformados com a imagem de Cristo, temos o que precisamos para perceber que isso aqui não combina com a imagem de Cristo. Amados, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Quanto tempo eu estou falando isso? O nome disso aqui é santificação. Sem santificação, eu estou cego espiritualmente e só enxergo o que vejo aqui, ó. Como o texto diz. Eu não enxergo mais nada. E normalmente eu só enxergo o que quero ver. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas neste exercício, que confirma, sem dúvida, a minha eleição, a minha salvação, o texto diz que desta forma estaremos providos, plenamente capacitados, qualificados, abastecidos, seria uma ideia aqui, quando entrarmos no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outra forma de termos essa segurança. Não há outra forma de termos a segurança do céu, a não ser experimentando essas verdades espirituais na nossa vida, crendo nisso. Muitas vezes vai ser muito difícil. Mas muito pior será se simplesmente eu ignorar isso. Quando a improdutividade, quando a falta de total inoperância, eu não opero mais, eu não funciono mais. Quando a improdutividade e o não funcionar for substituído pela religiosidade, pelo legalismo, pelo formalismo, pelos achismos, isso não dá convicção de salvação para ninguém. Ninguém. Quando diante dos desafios que a vida nos impõe, do medo, da morte, os muitos desafios que temos, pessoais, relacionais, familiares, não nos capacita a ter segurança quando entrarmos no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não teremos essas convicções. Mas se estamos lutando no Senhor, nos empenhando, como diz o texto, 2 vezes, no verso 5 e no verso 10, empenhem-se, é o crente orando, é o crente chorando, é o crente confessando pecados, é o crente exercitando essa vida, essas virtudes do Senhor, é crente exercitando o conhecimento de Deus na prática do domínio próprio, é crente batalhando para que Cristo seja visto nele, quando eu começo a desfrutar o conhecimento de Deus, me aproxima da natureza divina do Senhor. Como Cristo começa a ser visto nas minhas ações, respostas, no que eu falo, no que eu deixo de falar. É isso que vai nos capacitar. Nos momentos muito difíceis que todos nós passamos, a poder responder com segurança que ainda que morra eu viverei. Somente isso. Não há outra forma
de termos esta convicção, de respondermos bem a quem nos perguntar: você é salvo? Por que você sabe que você é salvo? Porque Deus me capacitou com o poder dele, com tudo que eu necessito para uma vida piedosa, uma vida conformada à vontade dele, uma vida que revela o conhecimento dele. Ele é visto em mim. As virtudes espirituais que você tem visto é porque ele, com o seu divino poder, me deu tudo o que eu precisava, porque naturalmente eu não tenho isso em mim. Então é esse o testemunho dele na minha vida que faz com que eu possa responder, então, devidamente, o motivo de eu da minha certeza de ser salvo e ir um dia para o céu, e ainda ter a convicção que não é por mero formalismo religioso, não é por uma história igrejeira, que, irmãos, eu não quero de forma alguma, de jeito nenhum, minimizar o nosso tempo. Eu sou criado no Evangelho desde pequeno, e sei o tempo que eu andei como zumbi no meio da igreja. Lembra aqueles filmes de zumbi que a gente vê na televisão? Não era para a gente ver não, mas a gente acaba vendo, né? O bicho está lá. Parece que está vivo, né? Mas está morto. Eu já fui bom nisso. Não é difícil ser assim. Não é difícil estar assim no meio da igreja. Basta a gente não lidar com seriedade com essas verdades aqui. O que Deus amorosamente nos livra, através desse carinho que Ele nos faz, nos dizendo como eu deixar de ser improdutivo e inoperante, é nós confessarmos diante do Senhor: Senhor, eu sou pecador, Tu és o Salvador. Eu sou capaz de ser, apesar de tudo que o Senhor já fez por mim, ser ainda improdutivo. Mas pela Tua graça eu reconheço que Tu és meu Salvador, eu sou o pecador, tem misericórdia de mim. O Senhor me deu tudo que eu necessito para a vida e para a piedade. Não me falta nada. Não me falta nada. Vamos fazer isso? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pai querido, diante de um texto como esse, o que dizer? Temos tudo o que precisamos, temos tudo o que necessitamos. Divinamente o Senhor nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Se há improdutividade e inoperância, certamente não é porque faltou alguma coisa da tua parte, mas é porque nós estamos deixando de lado coisas que não podíamos deixar. Precisamos saber responder bem o porquê da nossa salvação, o porquê que temos certeza que somos salvos, o porquê da nossa convicção de perdão de pecados de eternidade. Está aqui, Senhor. Está aqui. Se essas coisas ainda não são naturais, ou se não temos uma luta, se não uma grande luta, e precisa haver esse empenho para crescer em cada uma dessas virtudes que precisam ser encontradas naqueles que um dia foram alcançados por graça maravilhosa. Nós somos capazes, ó Deus, de entristecer Teu Espírito. Somos capazes, mesmo um dia salvos, andarmos como cegos, ó Deus, apenas com aquela coisa religiosa, rotineira, que não tem poder, ó Deus, para nos livrar dos medos que a vida nos impõe, daquela angústia que nos maltrata. Ó Deus, somente o desfrutar destas verdades espirituais que precisam marcar a nossa salvação. Que temos tudo que recebemos, que precisamos do Senhor para experimentá-las e nos empenhar para crescer nelas. Isso é que vai dar, sem dúvida alguma, àqueles que nos cercam a visão de Cristo em nossas vidas e a convicção de estarmos caminhando, ó Pai, para o encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada mais. Podemos vir à igreja todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a não dar mais desculpa. Pelo Seu divino poder recebemos tudo o que necessitamos para uma vida, ou para a vida e para a piedade. Te peço pela vida de cada querido irmão. Ajuda-nos, Deus, a sermos responsáveis com aquilo que o Senhor
quer de nós, porque aquilo que temos do Senhor é plenamente suficiente para sermos responsáveis. Em nome de Jesus.